JB, hoje eu estou olhos nos olhos com mais um profissional de ponta da cidade. Ele é veterinário oncologista, doutorado no Hospital AC Camargo Cancer Center em São Paulo, professor de pós-graduação, mestre em cirurgia veterinária, dá aulas para veterinários de todo o país. Do signo de Gêmeos, é falante, comunicativo e com sensibilidade vê intensa semelhança da doença no homem e no animal. Falo de Bruno Roque Lima. Obrigada por você estar aqui com a gente, Bruno. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Clara. Ok, eu quero parabenizar você, porque eu sou sincera, nas questões de doença, eu sou uma mulher muito corajosa, ariana, mas assim, questões de doença, eu sou bem fraquinha, sabe? E eu imagino o quanto você é altruísta no momento em que você cuida de um cão ou de um outro animal com câncer. Sim. Eu te parabenizo, porque eu jamais conseguiria, eu não o conhecia, quando eu fiquei sabendo, tratei de te buscar, porque eu achei assim uma coisa muito importante, realmente, para os animais e para os proprietários. Exatamente. Em que momento surgiu a sua paixão pela oncologia? Foi logo depois de formado, quando eu tive a oportunidade de conhecer um professor lá da Unesp de Jaboticabal. Na faculdade a gente não tem tanto contato até hoje, o que é uma grande deficiência no ensino, pelo menos na minha opinião. E então a oncologia era uma disciplina triste, era uma área triste, que por não conhecer não me atraía. E quando eu tive a oportunidade de encontrar e conviver com esse professor, foi aí que a paixão pela área começou. E desde então é um estudo que não termina, a gente nunca para de estudar. É verdade. É uma disciplina de todas as áreas, na minha opinião. A oncologia é a área mais dinâmica. O que a gente conversa hoje, daqui 2 ou 3 ou 5 anos, já caiu por terra, já se fala num nível muito mais profundo de conhecimento. Acredito mesmo. E eu achei interessante, você não sei se foi, eu li alguma coisa sobre você que se dizia: eu aprendi a entender mais a doença. O que é entender mais a doença? À medida que o nosso conhecimento aumenta, veja, de maneira bem rápida, a doença, o conhecimento sobre ela mudou da década de 2000, quando o genoma humano foi mapeado. Até então, de 1950 foi o primeiro quimioterápico descoberto. Tá. De lá para cá, as pessoas tinham até receio de pronunciar a palavra câncer. Uma vez que a doença foi conhecida a nível molecular, muitos mitos, muitas superstições sobre a doença caíram por terra, o que é ótimo. Quanto maior o nosso conhecimento sobre a doença, e aí eu puxo a sardinha para a veterinária, quanto maior o nosso conhecimento sobre a doença, maior é a nossa capacidade de tomada de decisão correta. Eu posso não ter os recursos que eu vejo o AC Camargo. Eu posso não ter os recursos dentro da clínica onde eu trabalho que existe dentro de um hospital humano, mas o conhecimento mais profundo sobre o tema me permite tomar decisões mais precipitadas. E isso para o paciente que tem câncer é fundamental. Fundamental. Agora sim, qual é o papel do médico ou do veterinário ou do médico veterinário, de ambos, no tratamento de pacientes com câncer? Bom, eu acho que antes de sermos médicos, somos todos seres humanos. E é muito importante todos os profissionais da saúde, diante de um paciente com câncer, serem humanos, humanizar os seus pacientes. O câncer não é uma doença do paciente, o câncer é uma doença da família, afeta a família. Antes da gente, lógico, o conhecimento técnico é fundamental, é o básico, é o mínimo, mas isso não é suficiente para você ser um bom profissional. Entendi. Agora sim, voltando um pouquinho ao fato que você acabou de falar no Hospital de Humanos, que é o AC Camargo, eu diria, você fez o doutorado num hospital humano. Sim. Isso é uma coisa curiosa. Sinceramente, acho que não é sempre que ocorre, né? Eu acho que não. E eu pergunto a você, por quê? E que experiência você tirou disso?
Eu concluí o doutorado agora em março e eu já sinto saudade do AC Camargo. Engraçado. AC Camargo para mim era a minha referência em pesquisa. A oncologia dentro da medicina humana e veterinária, elas caminham juntos. Nos Estados Unidos a pesquisa utiliza a pesquisa em seres humanos e a pesquisa nos cães, que tem de câncer de ocorrência natural, para todos, para ter um ganho em comum. E isso me atraía. Quando eu entrei no AC Camargo, e acho que o universo conspirou para eu conseguir um lugar lá, eu percebi que o meu conhecimento era extremamente superficial perto do que se discutia lá dentro. E eu tive a oportunidade de mergulhar um pouquinho sobre o assunto e me apaixonar ainda mais. Eu percebo que a gente ainda sabe muito pouco. Estamos engatinhando. Quando eu digo a gente, eu digo os pesquisadores. Sim, sim. Agora, essa relação, então, homem-animal, animal-homem, você adquiriu fazendo... Pesquisando no doutorado, exatamente. No doutorado AC Camargo. Bacana. Me diz uma coisa. Qual o órgão do corpo do animal onde o câncer é mais agressivo? Existe isso? Isso é muito relativo, Clara. O câncer no cão e no gato, ele pode se manifestar da mesma maneira que se manifesta no homem. O que vai determinar a agressividade do câncer, isso é extremamente importante. Muitas vezes não é o tipo, o diagnóstico final do tumor, e sim o quanto a doença progrediu, o quanto a doença se alastrou. Às vezes a gente opera um tumor que eu sei que é muito agressivo, mas se eu operei ele bem no comecinho, consegui dar margem de segurança, não ficou nada para trás, o prognóstico do paciente passa a ser melhor. Incrível. Às vezes até atingimos a cura. Então não é o tipo de tumor que vai determinar a agressividade. Eu sempre falo isso em sala de aula. O prognóstico é baseado no paciente, no contexto do paciente. Isso inclui o quanto a doença já se alastrou por todo o organismo. Tem que socorrer mesmo no inicinho. Sim, esse é o grande... E químio, como é que funciona isso? Porque vocês fazem quimioterapia. Fazemos. A questão são 2 pontos. Nós selecionamos o nosso paciente de maneira... aqueles pacientes que nós sabemos que vão se beneficiar com quimioterapia, a gente elege para esse tipo de tratamento. Muitas vezes na medicina, por questões até psicológicas do próprio paciente, o médico ele vai atenuando o tratamento de alguns pacientes, porque ele também está tratando a esfera psicológica e emocional. O cão não tem a questão psicológica. Então eu consigo ter uma conversa franca com você, que é tutora, e falo, Clara, no caso do Toby, por exemplo, a gente vai usar só analgésicos e anti-inflamatórios. Ou não, Clara, vamos tratá-lo porque ele tem condições de receber benefícios. E aí é fantástico o resultado. É muito bom. Incrível. No ser humano desgasta muito uma quimio, embora traga bons resultados. Sim. No animal também deve trazer um certo desconforto inicial. Com não certeza. tem nem dúvida. Com certeza. Né? Agora, por exemplo, no ser humano, a gente sabe mais ou menos, ou pelo menos dizem os médicos, de onde vem o câncer, né? Então, é a tua história. Tá com câncer no pulmão, a primeira pergunta, você fuma? É assim mesmo? Aí é no fígado, você bebe, quer dizer, já teve cirrose. No animal é impossível esse tipo de coisa, Não, né? Câncer é uma doença genética. E quando nós falamos de doença genética, nós podemos subdividi-la em genética que foi herdada, e isso explica o câncer infantil, em alguns casos, o câncer em cachorrinho jovem, Entendi. mas 90% da manifestação dessa doença acontece em fases mais avançadas da vida. 70, 60, 80 anos, no caso do cachorrinho, acima dos 7 anos, e aí os fatores externos corroboram. Radiação ultravioleta, alimentação rica em conservantes, e isso inclui, dentre outros alimentos industrializados, a ração com a sua participação, ajudando como um catalisador do processo. A cada vez que nós humanizamos mais os animais, nós expomos esses animais a fatores carcinogênicos que eles não sofreriam exposição na natureza. Por exemplo, o celular do lado do meu cachorro, ou a pessoa que é tabagista e o cachorro está do lado e o cachorro acaba sendo fumante passivo. Eu acho melhor nós mudarmos de assunto. Perfeito. Porque realmente essa parte da história não me agradou muito, eu tô brincando. É porque eu fumo e tenho 2 Lulu da Pomerânia, mas nunca muito junto deles. Que bom. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu vou tocar num assunto assim
delicado. Eu vou falar a linguagem normalmente usada. Tá bom. Como você vê a questão de sacrificar o bichinho? Assim que dizem, tive que sacrificar, né? Como você vê isso? Essa talvez é a parte mais delicada da área da oncologia. As pessoas em algum momento se sentem extremamente culpadas em ter que pensar na decisão de eutanásia. E o papel do oncologista, o papel do veterinário é justamente, primeiro, explicar o que é eutanásia, que não é sacrifício. Eu costumo dizer isso dentro do ambulatório. Sacrifício é quando eu quero resolver um problema que é meu. Meu cachorrinho tem diagnóstico de câncer, o veterinário disse que não tem muita coisa que fazer, está gastando muito dinheiro, então eu acho melhor sacrificar. Isso no meu ponto de vista está errado. Claro. A eutanásia é um ato de amor, a eutanásia é um ato humano, é o que eu gostaria que fizesse comigo se eu estivesse numa situação de sofrimento, de agonia, de morte iminente. E é uma maneira de você abreviar o sofrimento no momento da passagem daquele animal. Não existe... Você se refere a essa questão que você disse, gostaria que fizessem, mas com animais. Sim, mas assim, eu sempre quando ofereço algo para aquela pessoa, eu faço a seguinte reflexão: eu faria isso no meu cachorro? No seu... Exatamente Entende? isso. Eu antes de te oferecer... humano. Mas assim, seria isso que eu queria para mim? Eu também penso isso. Será que vale a pena viver acamado, sabendo que não há melhora, só há sofrimento? Mas você não acha que, embora os cães ou os gatos, o animal de uma maneira geral, não tenha missão? Com certeza. E o ser humano tem? Sim, com certeza. Eu acredito que os cães... Resgates. Exato. Nós sofremos as escolhas que tivemos, né? E muitas vezes estamos aqui resgatando tomadas de decisão errada. Sim. E eu não vejo o cachorro e o gato dessa maneira. Eu não acredito que eles precisem passar por grandes sofrimentos em busca ou resgate de alguma coisa. Isso eu concordo. Eu acho que o animal não vem para nós ou não vive em função de ter sido previsto isso ou ter sido... Sim, claro, sim. né? Eu acho que o animal é nesse eu acho aspecto... Que eles vêm para dar amor. Na minha opinião, eles são companheiros para dar amor, para ajudar a gente a viver. Eu acho que o ser humano criou um laço tão forte com o cão e com o gato porque nós vemos nesses animais o que nós gostaríamos. Essa é uma reflexão minha, não tem nada técnico agora no que eu vou falar, mas nós vemos nesses animais o amor que nós gostaríamos de ter e doar e não fazemos. Nós vemos nesses animais a lealdade que nós gostaríamos de ter e não temos muitas vezes com a nossa família, com nós mesmos. Então por isso que a gente se apega tanto, por isso que a gente faz de tudo por isso. Por isso que agora cada vez mais pessoas estão querendo os bichinhos em casa, né? Cada vez aumenta mais. IBGE já apontou em 2013, está caindo o número de crianças nascidas. Agora, por exemplo, você profissional há anos, você ainda sofre muito quando você tem que dizer a um proprietário de um bichinho, não tem mais jeito? Sempre quando uma pessoa entra no meu ambulatório, eu procuro me colocar no lugar dela. É lógico que a gente não consegue se colocar no lugar de outra pessoa, a gente não viveu o que a outra pessoa viveu, mas eu procuro fazer esse exercício. Às vezes aquela pessoa está ali com a luz no final do túnel, com a última esperança, e eu não posso ser ríspido, porque no primeiro momento eu já vi que não tenho o que fazer. Mesmo que não tenha ferramentas terapêuticas para eu ajudar aquele paciente, aquele animal, eu preciso encontrar alguma maneira de confortá-lo e confortar a tutora dele. Com certeza. Entende? Isso é humanizar. É humanizar. Isso já, mas o simples fato de você perceber, eu acho que já lhe traz um sofrimento, né? Uma coisa desagradável. Não é aquele que você cuidando vá até sarar, como você diz. Sim. Mas me traz conforto quando eu vejo que a pessoa está se sentindo
de alguma maneira culpada e eu consigo confortá-la. Bacana isso, muito bacana. Eu imagino que seja assim mesmo. Existe alguma raça mais suscetível a ter câncer ou isso não existe? Além da genética que você me falou. Existe. Algumas raças, eu não vou crucificar nenhuma delas aqui, tá bom? Mas o que acontece? Eu vou dar só uma ideia. Animais de raças puras... Então, animais de raças puras que sofrem cruzamento muitas vezes entre gerações que houve pouca variação genética, essa pouca variação genética acaba favorecendo algumas mutações, né? Não sei se eu estou falando de maneira muito técnica, tá, mas correto. O verdadeiro vira-lata, é a verdadeira evolução de Darwin, vamos dizer assim, verdade, né? São os mais fortes que sobrevivem. A vira-lata também desenvolve tumor, infelizmente, mas as raças puras costumam apresentar doenças. Vou dar um exemplo, não é de câncer, mas o pastor alemão com a displasia coxo-femoral, o boxer, que é uma raça que tem bastante diagnóstico de tumor. O Lulu da Pomerânia. Bom, eu conheço alguns Lulus. Eu trato de um Lulu, o Thor. Sandrinha, beijo no Thor em vocês. Com linfoma, ele tem 4 anos de idade. Nossa 4 anos de idade, ele é jovem. Graças a Deus tá indo bem, já acabou o tratamento dele. Graças a Deus, que loucura, porque eles são hipersensíveis. Nossa Senhora. Diz outra coisa pra mim, agora de um polo ao outro, que nós estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo. Que pena. Você deve ter momentos de lazer, não? Tenho, procuro ter. Qual é o seu lazer? Qual é a sua válvula de escape? Eu gosto de voar. Gosto de voar. Eu pratico paramotor. Excelente. É a maneira que eu me sinto mais... Que toda aquela energia acumulada eu consigo soltar na descarga de adrenalina, que é muito gostoso. Eu sou suspeito, né? Eu imagino. Olha, eu quero deixar no ar o seu contato. Eu vi exemplos no seu Face de animaizinhos que foram operados. A gente conta histórias. Gente, eu achei tão interessante que eu quero deixar no ar para as pessoas que se interessarem ou precisarem, que é o pior. E eu quero saber, para finalizar, qual é a palavra que conduz a sua vida, uma só. Cristo. Maravilha. Que Ele te ilumine. Amém, te a todos nós. Muita saúde, amém. Muito boa sorte, sucesso com para seus nós. bichinhos. Muito obrigado. Tá? Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi nosso também. JB, eu acabo de conversar com esse ser humano incrível, super sensível, Bruno Roque Lima. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.